Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar um conhecimento tradicional sobre o cultivo artesanal de tabaco para charutos, uma prática que faz parte da nossa cultura em várias regiões do Brasil. Antes de começar, lembre-se que este é um conhecimento cultural e histórico. Se você pretende cultivar, certifique-se de verificar as regulamentações locais e obter as autorizações necessárias. Vamos começar falando sobre o preparo da terra. O solo ideal precisa ser rico em nutrientes e bem drenado. A primeira etapa é fazer uma análise do solo para identificar quais nutrientes precisam ser complementados. O calcário é fundamental para corrigir a acidez, e composto orgânico ajuda a enriquecer naturalmente a terra. Para adubar corretamente, aplique o composto orgânico cerca de 30 dias antes do plantio. Misture bem com a terra e mantenha o solo sempre úmido para que os nutrientes sejam bem incorporados. A cada 3 meses, faça uma nova adubação para manter a qualidade do solo. A irrigação é outro ponto crucial. O tabaco precisa de água regularmente, mas sem encharcamento. O ideal é regar nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, evitando molhar as folhas para prevenir doenças. Um sistema de gotejamento é muito eficiente e economiza água. Quando chegar o momento da colheita, observe a coloração das folhas. Elas devem estar com um tom verde escuro intenso e firmes ao toque. A colheita é feita de baixo para cima, começando pelas folhas mais próximas ao solo, que amadurecem primeiro. Colha com cuidado para não danificar a planta. Agora, vamos à parte artesanal, a produção do charuto. As folhas colhidas passam primeiro por um processo de cura, que pode levar várias semanas. Elas são penduradas em varais em local ventilado e sombreado. Quando atingirem o ponto certo, com coloração marrom e textura adequada, podem ser selecionadas para a produção. A montagem do charuto é uma arte que requer prática. As folhas são separadas em 3 tipos: as de capa, externas, as de capote, intermediárias, e o fumo picado para o recheio. O processo de enrolar deve ser firme, mas sem apertar demais, permitindo uma boa tiragem. Para comercialização, é fundamental conhecer as regulamentações do seu município e estado. Busque orientação junto aos órgãos competentes e associações de produtores. A venda pode ser feita para tabacarias especializadas ou diretamente ao consumidor, sempre respeitando as normas vigentes. Vale ressaltar que todo este processo exige dedicação, paciência e muito aprendizado. É uma atividade que passa de geração em geração e carrega uma rica tradição cultural. Pessoal, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre este ofício tradicional. Se você se interessou pelo tema, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre cultivos tradicionais e artesanais. Lembrem-se sempre, conhecimento é algo que, quanto mais compartilhamos, mais ele cresce. Até o próximo vídeo. E aí, o que você achou deste conteúdo? Deixe seu comentário e me conte se já conhecia algo sobre esta tradição. Um grande abraço. Para preparar essa folha para ser enrolada agora. É interessante falar também que ele põe os veios, né, onde os veios estão mais aparentes ali da capa, da folha de capa, ele coloca isso na parte de dentro, na parte virado para cima, que vai ser a parte interna da capa, fazendo assim com que o charuto fique mais, com esses veios menos aparentes da parte externa da capa. Para passar a capa aí, vocês estão vendo, né, que ele tem um cuidado de esticar bem para a capa ficar bem aderente ali, né, bem junta do bonte do charuto, desse miolo, e do pé em direção à cabeça novamente. Agora ele começa a passar uma colinha, né, chamada de goma, né, uma colinha natural para dar o acabamento do charuto. Muito cuidado, né? A capa é fundamental aí, principalmente para a aparência do charuto aí. Então o trabalho tem que ser muito cuidadoso. E agora ele vai pegar essa capa, né? Essa folha que ainda é uma sobra da capa aí, para fazer um pedaço do acabamento da capa que se chama pañuelo. Ele faz tipo uma gota, um formato quase que de uma gota ali na capa, que vai ser o primeiro acabamento ali da parte de cima da capa.
Ele abre um pouquinho, né, a parte da capa ali, a folha, e vai passar essa goma, né, essa colinha natural, e aí ele coloca a ponta desse panuelo, né, que é essa folhinha aí, para dar o primeiro envolvimento. Bom, é muito importante, gente, vocês observarem aí, né, esse acabamento, na altura ali que ele dá esse acabamento, porque na hora do corte, se a gente faz um corte com a guilhotina ali para baixo desse acabamento, a gente corre um risco da folha do charuto, né, começar a abrir ali no momento da degustação, principalmente porque com o charuto aceso ele começa a esquentar, as folhas dilatam e pressionam a capa ali, né. Então, se a gente corta esse muito para baixo, assim, bem para baixo desse acabamento aí da colinha, a gente pode ter um problema na hora da degustação do charuto começar a desenrolar e a soltar a capa. Por isso que é muito importante observar essa parte aí para a gente fazer o corte. O que eu recomendo é num charuto que é chamado de parejo, né, que é esse charuto cilíndrico, a gente cortar sempre 2 milímetros para baixo da ponta do charuto. Ali você não corre o risco de perder muito do fumo do charuto e nem atrapalhar o acabamento dele. O que ele pegou agora foi esse resto da capa aí, pegou essa ferramenta que chama casquilho. Esse casquilho ele é tipo um furador, né, de charuto, com diâmetro um pouquinho maior, e ele faz o que se chama de gorra do charuto, lá em Cuba se chama de gorra, né, o chapéu aí, para dar esse acabamento e fechar realmente o charuto. Para fechar, né, a produção aí do charuto agora, ele vai levar esse charuto a essa guilhotina novamente, para ir dar o acabamento final do charuto cortando esse pé, que ele vai ficar com aquele pé certinho igual vocês estão acostumados a ver, tá? Obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de inscrever-se aqui no nosso canal e acessar o nosso site, Tudo sobre Charuto. Eu sou Alexandre Avelar, deixo um abraço fumaçado para todos.